O Fortaleza sofre a sua quinta derrota no campeonato, a segunda em sequência, e bom, o presidente CEO Marcelo Paes se pronunciou sobre uma situação da arbitragem no segundo gol do Internacional. Eu vou trazer isso para vocês e também comentar sobre essa partida. Logo depois da vinheta, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Primeiro de tudo, pedir o seu like para ajudar aqui o canal a crescer. Tá todo mundo chateadíssimo, todo mundo pé da vida, sim, estamos. Mas eu peço essa ajuda de vocês, né, para a gente poder ir crescendo o canal, para poder, enfim, bater as métricas aqui. Vocês podem ajudar deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo. No final, comenta a tua opinião também, eu vou estar dando uma olhada aí nas opiniões de vocês aqui nos comentários, tá certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente organizar o vídeo, certo? Tem a situação da arbitragem, ok? E tem o jogo. Eu já começo esse vídeo dizendo que fomos garfados, beleza? Fomos garfados, foi falta no Brits, o gol foi irregular, ok? Ok, ponto. Mas o Fortaleza não jogou nada no jogo de ontem, beleza? Não jogou nada, então, para a gente ir aqui na sequência, ok? Eu vou começar pelo post do Marcelo Paes, ok? Vamos lá. No lance do segundo gol do Inter, o zagueiro Mercado faz 3 faltas no Brits. Empurra, puxa e depois monta em cima do nosso jogador. O árbitro está olhando para o lance e não marca nada. O VAR não chama para revisão. Por que será que eles, a arbitragem, atuam assim? Um sentimento absurdo de impunidade. Só queremos o jogo limpo, certo e justo. E aí, vários comentários sobre isso. Ah, mas Marcelo Paes e tal, e o Fortaleza não jogou bem. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? A análise do jogo deixa para quem quer fazer a análise do jogo. O Paes, ele tá numa posição institucional. Ele não tem que chegar e falar que o Fortaleza jogou mal, não. Ele tá na posição dele. Tem que defender o Fortaleza, tem que chegar lá e dizer que a arbitragem cagou o pau porque foi o que aconteceu. Beleza? Dito tudo isto, concordo com o post dele, concordo com o pronunciamento. Agora vamos falar do jogo, certo? É óbvio que você tomar gol roubado é complicado, principalmente sendo já pro final do jogo, que assim altera, foi determinante, né, pro resultado. Mas o Fortaleza não jogou bem, cara. O Fortaleza não jogou bem. O Fortaleza ele não conseguiu superar a sua própria oscilação. Por que eu tô falando de oscilação? Porque os últimos 2 jogos foram derrotas onde o Fortaleza não conseguiu ter consistência dentro do próprio jogo. Se você for puxar um recorte um pouco mais atrás, a gente pode falar contra o Corinthians, a gente pode falar contra o Bragantino. Mas qual foi a diferença do Fortaleza contra Corinthians, contra Bragantino, para o Fortaleza dos últimos 2 jogos? Que mesmo na oscilação, você olhando para o jogo e falando, pô, acho que hoje o Fortaleza ele não conseguiu muita consistência e tal ali dentro do jogo, ele superou as adversidades e venceu o jogo. Mas o Fortaleza dos últimos 2 jogos, ele não conseguiu nem ser letal no contra-ataque, né? O reativo dar certo, nem você ter a posse da bola e você conseguir ali conduzir o jogo. Fortaleza foi amassado pelo Internacional no começo do primeiro tempo. Parece que quis acordar depois que tomou o gol, e aí no segundo tempo voltou um pouco melhor, mas também não aparentava ter tanta fome de ir atrás da vitória, e o Vojvoda demorou muito, muito a substituir, e para mim foi um dos principais nomes da nossa derrota, foi o Vojvoda, né? Acho que tivemos vários jogadores abaixo, concordei com a escalação, para mim poderia ser o Marinho no lugar do Pikachu, ou mudanças pontuais, mas assim, a escalação era aquela mesma. Não foi um problema a escalação. O problema foi a atuação dos jogadores. Só que a leitura do jogo do Vojvoda nessa partida de ontem, ela não foi tão assertiva, né? Se por muitas vezes a gente chegou, né? Eu cheguei aqui para vocês e falei, pô, o jogo mudou depois da substituição do Vojvoda. O Vojvoda acertou muito a escalação para cá. Se tantas vezes a gente dá esses méritos, né? A gente reconhece e fala assim, temos um treinador do caramba, pronto. Ontem, um dos principais nomes da derrota foi o Vojvoda, né? Os méritos são dados e quando erra a gente fala também o que faz parte, certo? Não se vai acertar sempre e eu acho importante a gente colocar cada ponto no seu lugar, certo? Porque agora
pra emoção que bate, tudo vira crise, né? Fortaleza não tá jogando mais nada, o técnico se acovardou, o Fortaleza é um elefante em cima da árvore, não sei o quê, não sei o quê. Parece que o pessoal, assim, desconhece o projeto, né? Não é assim que funciona. Existe método dentro do Fortaleza. Se fosse um pensamento 8 ou 80 dessa forma, nós não estaríamos aqui, certo? Eu acho que é demais você, inclusive, condicionar a data FIFA, o Fortaleza ter ido mal contra o Internacional. Não vejo dessa forma, certo? A data FIFA foi importante para descansar os jogadores. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente fala do rendimento deles. Não foram bem. Não foram bem. E não pode deixar perder de vista, sabe, o brilho do que nós estamos lutando hoje. Fortaleza briga pela liderança do campeonato, mas quem briga pela liderança do campeonato não pode se acostumar a perder, certo? Fortaleza ainda é um dos times que tem o menor número de derrotas. Hoje estamos em segundo lugar com 5 derrotas, empatados com o Botafogo. E, bom, se a gente for observar aqui no campeonato, são os dois times que menos perderam. Fortaleza e Botafogo são os dois times que estão ali no topo da tabela. Nós temos, por exemplo, 14 vitórias, enquanto o Botafogo tem 15 vitórias. Estamos na cola deles, 2 derrotas seguidas, segue brigando pela liderança, porém, se quer continuar nessa briga, aí não pode se acostumar a perder. Realmente tem que voltar ao caminho das vitórias e tem um desafio muito difícil, porque tem que quebrar um tabu, né? Nós nunca vencemos o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, é o nosso próximo jogo, sábado, e é um desafio realmente muito complicado para um Fortaleza que não conseguiu se encaixar muito bem nesses últimos 2 jogos, certo? Contra o Botafogo, muitos méritos ao Botafogo, apesar de que eu acho que o Fortaleza foi mal, certo? Mas a gente dá os méritos do Botafogo porque jogou pra caramba. Agora, no jogo de ontem foi muito pior, porque o Inter tava todo mexido, né? O Inter tava com ausências muito importantes, teve jogador improvisado em outras posições e o Fortaleza ainda assim não conseguiu desenvolver. E aí, meu treinador, botar os caras para entrar no fim do jogo depois de tomar gol é complicado, né? É muito complicado. Assim, quando ele chamou o Machuca, eu fiquei sem entender muito bem por que não o Moisés, né? Acho que a pergunta que ficou na cabeça de todo mundo, na hora que eu tava assistindo o jogo, eu pensei assim, poxa, ok, ele deve ter um plano, né? O Machuca entrou lá contra o São Paulo, fez o gol, entrou contra o Bragantino, deu um passe lá importante. Não aconteceu, né? Não aconteceu. Então é uma soma de fatores. Eu acho que existe uma certa oscilação, sim, dentro do Fortaleza, que não é sobre o jogo de ontem, mas a diferença clara, né, é que o Fortaleza não conseguiu se superar dentro do próprio jogo. Apesar dos momentos que faltaram consistência, conseguiu o resultado. Ontem não deu, assim como não deu contra o Botafogo, e o Fortaleza precisa levantar a cabeça, corrigir os erros que aconteceram, e, pô, pau na máquina, cara. Reoxigena, sabe? Reoxigena. Caleb tá de volta. Entrou no finalzinho, mas Caleb tá aí. Kevin vai poder participar desse jogo de sábado também. Temos ausências importantes, mas tem Mancuso que não deu pra ver nada do Mancuso. Tem o Kaiser. Bota essa galera que tá com fôlego pra jogar sábado, que eles deem a vida e o Fortaleza volte a vencer, porque tá na hora. Então, assim, fomos gafados, certo? Perdemos com um gol irregular. Porém, a gente não pode também deixar de falar sobre o Fortaleza. Se esse aqui é um vídeo de pós-jogo, esse aqui é um vídeo de pós-jogo. A gente fala o que aconteceu no jogo. Recorte do jogo. Jogo horroroso do Fortaleza. Jogou nada. Jogou horrível. Horroroso. Horroroso. Recorte de Campeonato Brasileiro. Ainda somos um dos times que menos perdeu. Então, tem lastro para levantar a cabeça e seguir olhando para o topo da tabela. Se quer continuar nessa briga, certo? Eu acho que no mais, a gente está ainda se provando até onde esse elenco vai conseguir sustentar essas primeiras colocações. Eu acredito neles, certo? Mas, de qualquer forma, é a gente observar o que deu errado e o que pode dar certo. Temos banco de reservas para conseguir reequilibrar aquilo que a gente perdeu de vista e que fez as derrotas começarem a vir, tá certo? Essa é a minha opinião. Quero saber a sua. Não acho que tem terra arrasada, mas eu acho que o torcedor ele tem todo o direito de estar pé da vida. Faz parte. Acho que, poxa vida, né? É do jogo. Era a nossa partida a menos. Não teremos mais esse trunfo. Mas é isso. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua aqui nos comentários. Não esquece, deixa o seu like que ajuda demais o canal a crescer. É nóis. Tamo junto. Valeu, fiquem com Deus e